Olá, amigos e amigas de Carta Capital. Eu sou André Lucena, repórter do site de Carta Capital, e conduzo essa entrevista sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e as suas implicações no debate sobre a crise climática no mundo. Apesar de ser quase unânime a opinião de que governos precisam urgentemente tomar medidas concretas contra o aquecimento global, Donald Trump, ao assumir o seu segundo mandato nos Estados Unidos, vem fazendo movimentos que mais parecem motivados pela rebeldia do que pelo bom senso. Acontece que o passo atrás de Trump no debate sobre o clima reconfigura as regras desse jogo. Porque, como diz o bordão da política, não haverá vácuo de poder, especialmente em um tema de primeira ordem no mundo. Como a China pode se posicionar nesse debate? E o Brasil, que neste ano vai realizar a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, o que tem que fazer? As respostas para essas perguntas pedem a análise de especialistas no tema. Para isso, Carta Capital tem o prazer de receber dois deles. Isis Paris Maia, coordenadora acadêmica do G-China da UNB e que pesquisa políticas públicas e governança da China, e Samuel Spellman, coordenador da especialização de China Contemporânea da PUC de Minas Gerais. Samuel, eu queria começar por você. Quais os efeitos imediatos que você enxerga da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris? E também eu te peço para avaliar a posição da China nesse contexto. Se a ideia de Trump é reduzir a influência de Pequim no mundo, essa decisão não pode gerar justamente o efeito contrário? De fato, André, é uma mudança que ela acontece com um arrastão, né? Ela leva, de repente, aquilo que havia se construído ao redor de uma participação norte-americana em uma agenda de combate às mudanças climáticas. Agora, é necessário também que a gente diga o seguinte, independente da administração Trump, os Estados Unidos já vinham apresentando falhas no seu combate, de fato, às mudanças climáticas de alguns anos para cá. Eu acho que é por isso, então, que cresce esse farol, né? Essa liderança da China, que vem não só no contraste disso, mas também vem ali galgando uma certa dimensão agora de liderança dessas organizações internacionais, as quais a gente tem há um bom tempo interpretado. Se hoje a gente vê a China se colocando nessa posição de liderança com certa naturalidade, essa não era a posição que a China ocupava há poucos anos atrás. Então, é necessário que a gente coloque isso para que a gente veja a dimensão da mudança e sinta que esse lado contemporâneo que a gente tem sentido, de fato, no nosso dia a dia, é novo, bastante novo. Portanto, a partir disso, a gente pode colocar a dimensão da envergadura dessa política externa nova que a China propõe. Isis, a primeira reação da China ao anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores. A pasta disse o seguinte, aspas, a mudança climática é um desafio comum, enfrentado por toda a humanidade e nenhum país pode permanecer insensível ou resolver o problema sozinho. Esse tom ele é bem diplomático e conciliador, só que tem alguns recados aos Estados Unidos. O que exatamente a China tem feito para tentar suplantar, e aí eu peço que você fale um pouco do histórico recente e também do futuro, para suplantar justamente essa ausência do governo Trump? Não existe um vácuo de poder, né? Então, onde os Estados Unidos está deixando de atuar, e isso a gente está falando aqui das questões climáticas, mas poderíamos estar falando até da gestão da Covid, onde os Estados Unidos não se posiciona como um líder, a China vem se posicionando. Eu acredito que a gente vê uma China, quando falando do histórico, é um país que tem sua questão climática, em discussão. É um país que lida com muitos desastres ambientais, enchentes, tufões e todos esses tipos de desastres do Pacífico, e também a questão da poluição. A China, durante a sua arrancada industrial, gerou muita poluição. Até 2017, das 10 cidades mais poluídas do mundo, 3 eram chinesas: Pequim, Xangai e Guangzhou. E isso aconteceu por quê? Porque a China urbanizou 650 milhões de pessoas num período de 4 décadas. É um período muito curto. E, obviamente, quando você tem uma população que é rural e ela passa a viver em centros urbanos,
há uma demanda de bens e serviços, há uma demanda do setor de construção, há uma demanda dessa população. Conforme essa população também vai deixando de ser uma população pobre, que é de se lembrar que a China, em 1949, era o 10º país mais pobre do mundo, e foi nessa situação que o Partido Comunista fez a sua revolução. Depois, em 1979, quando tem a abertura do mercado por Deng Xiaoping, ela ainda é um país, ela se considera hoje o país da periferia do planeta, mas era um país muito mais pobre. E essas pessoas, conforme elas vai melhorando o PIB per capita e a renda, obviamente se consome mais. Antes elas não tinham condições de ter um ar-condicionado, um aquecedor, dizendo assim em termos simples, né? Então, além de tudo, nessa arrancada industrial, a China foi a fábrica do mundo. E obviamente que se eu, como Brasil, compro os meus produtos da China, eu não estou poluindo no Brasil, eu estou poluindo na China. No entanto, o que eu estou aqui relatando? Uma contradição do processo de desenvolvimento. Se desenvolver economicamente gera contradições. Gerou na Europa, no período de arrancada industrial, na Alemanha, gerou em toda a Europa, gerou nos Estados Unidos, gerou na China. A questão é o que o país faz perante essa contradição. E eu acho que aqui a gente tem o foco da nossa discussão. Trump, por um lado, resolveu negar, agir com desconfiança, negar consensos científicos e dizer, olha, muito pelo contrário, vou, inclusive, incentivar o uso como uma estratégia de desenvolvimento econômico. Já a China diz o seguinte, olha, viemos com essa contradição. Como vamos agir perante isso? Temos um problema, como vamos agir perante? E eu acho que ali ela toma uma posição de líder, e isso é para não me alongar muito, mas também vai refletir na economia, porque então a China fala, temos aqui uma contradição, o que vamos fazer com essa contradição? Vamos transformá-las no mercado. E hoje eu vi um dado que me pareceu assim, muito interessante, que a China tem 80% do mercado de energia solar. Então ela vê um problema, como que eu vou agir? A China teve entre as suas cidades as mais poluídas do mundo. Quem visitou Pequim, e às vezes acontece, eu estou falando em algum lugar, a pessoa fala, mas quando eu visitei Pequim, o céu era cinza, e o céu era realmente cinza. E quem visita agora encontra uma cidade extremamente verde e fica completamente abismado como um ambiente pôde mudar tanto em menos de uma década. Então, desde o 12º Plano Quinquenal, o governo vem criando diretrizes e políticas para a recuperação, então, da sua questão ambiental. Em 2017, tudo isso baseado num termo que o governo cunha, que é uma civilização ecológica. Então, dentre essas políticas, para além de subsídios para carros elétricos, e hoje a gente tem aí a maior indústria de carros elétricos, né, do mundo, você vai ver reflorestamento, né, tanto das cidades quanto da zona rural. Em cidades existe uma política que é muito interessante, que chama reflorestamento urbano. E é muito fácil para quem está aí em casa ver o reflorestamento urbano na China. Joga Pequim, Xangai, Guangzhou, porque não são em pequenas cidades. E hoje são cidades verdes. Então eu acredito que a gente está lidando com um país que tem muita contradição, como é o caso chinês, frutos, então, do desenvolvimento rápido, dos mais espantosos desenvolvimentos econômicos que a gente tem na história, e que está sabendo utilizar essa contradição para se projetar, ao contrário do que os Estados Unidos está fazendo, que é se retirar do debate. E o país do tamanho dos Estados Unidos, quando não colabora, eu acho que é aí que a gente vai jogar para o Brasil e para o futuro, né, do planeta, estamos atentos. É uma situação muito complicada. Samuel, a Isis citou uma coisa que acho que nos faz pensar que a China, ela não só tenta se projetar como líder nesse debate, mas, sobretudo, ela tenta se projetar como uma liderança confiável. E há razões muito substanciais para isso, né? Porque, apesar do discurso de Pequim, a gente não tem como negar que a economia chinesa ainda polui como nenhuma outra, né? Até pouco tempo atrás, eu me refiro a dados de 2023, o país não era só o que usava mais carvão no mundo, mas é que estava mais construindo novas usinas de carvão.
Existe uma projeção do governo chinês que seria atingir uma neutralidade de emissões de CO2 até 2060. Mas para isso ainda vai ser necessário alcançar um pico de poluição atmosférica em 2030, no final dessa década. Então, vamos tentar tirar o pêndulo da China e trazer um pouco para o Ocidente. Eu queria lhe perguntar como é que o mundo ocidental pode acreditar que é justamente de lá, com esses índices, que pode sair uma liderança favorável em termos de produção de energia renovável? A Isis também falou sobre o papel do que é o planejamento de 5 em 5 anos que a China faz e do dever de atingir metas de Estado. Uma vez que isso é colocado já como pauta, que o desenvolvimento sustentável é trazido com ideias que agora, embora sejam ideias colocadas por organizações internacionais, elas são, como a gente usa o jargão, né, sinicizadas. Elas passam a ser embrincadas, traduzidas e, portanto, tratadas pelo direito e pelos Estados chineses de uma forma tal que podem ser absorvidas pela sua população. A gente tem uma devolução que é uma interpretação própria do que são esses deveres, não é? E como é que você balanceia as necessidades que um país em desenvolvimento tem com as condições materiais que o planeta exige. A gente tem, evidentemente, o lançamento de políticas como a redução do impacto ambiental, você tem a criação da Grande Muralha Verde na China, a gente tem também um incentivo constante, anual e crescente basicamente a ampliação da rede elétrica de baixo impacto, né, verde de todas as formas, da hidrelétrica, até mesmo a construção de painéis fotovoltaicos e tudo mais, que inclusive gera um barateamento global. Agora, também é verdade que no ano passado as emissões cresceram baseadas não, as emissões de forma geral não cresceram, na verdade, mas as emissões por segmento cresceram quando a gente isola o carvão, cresceu em torno de 2%. Mas esse dado sobre ser neutro em carbono daqui para 2030, eu acho que é bacana a gente abrir ele um pouco, porque ele tem um asterisco nele. Os estudos mais modernos agora desse ano e do final do ano passado atestaram que é possível que a China tenha tido o primeiro trimestre sem impacto de carbono, o carbono negativo, na verdade, no trimestre 3 do ano passado, ou seja, entre julho e setembro. É possível que isso já esteja acontecendo no ano passado, já tem uma série de artigos científicos e cerca de 44 organizações internacionais pesquisadas já atestam que talvez a China tenha atingido sua meta em algum lugar de agosto do ano passado. Isso é 6 anos adiantado. Quando a gente puxa os dados, porque a ampliação de energias renováveis foi tamanha, sobretudo em segmentos específicos como automóveis, que você tem o começo do atingir dessas metas. É evidente, a gente precisa de mais tempo para analisar todos os dados. Esses dados precisam ser confrontados, evidentemente, com mais pesquisas também. Mas eu assinalo, porque isso não é fácil. Não é fácil chegar numa meta dessa, não. E quando a gente começa a ver as primeiras informações disso, pode-se antever que, olha, mesmo que não tenha alcançado ano passado, chegou-se tão perto que talvez esse ano seja definitivo. Isso coloca uma pressão também nos demais países do globo sobre a adoção de políticas, de fato, de redução do impacto das mudanças climáticas. Isso não pode ser desconsiderado, porque se todo esse processo de desenvolvimento, que tem um impacto imenso, como a gente já assinalou aqui, que não é negado por ninguém, se isso já começou a ser compensado lá, então talvez essa experiência tenha que ver ali com algum aprendizado que o globo pode tê-lo. E há que se pensar, portanto, em compartilhar essa mesma comunidade de destino comum. Talvez seja um momento realmente de se pensar isso. Isis, a conversa até aqui me faz pensar, por exemplo, que quando o Trump ele renuncia, digamos, a um modelo de desenvolvimento baseado em energia sustentável, por exemplo, ou quando ele estimula a produção de petróleo, em outros termos ele está dizendo, esse é o modelo de produção norte-americano. É assim que nós produzimos, nós gastamos muito e nós gastamos de maneira desenfreada. Só que eu queria voltar um pouco à contradição da China, porque para além de uma liderança nesse debate, é preciso liderar também através do exemplo. Quer dizer, como é possível
adotar um modelo de consumo, por exemplo, adotar ou ter na sua realidade o crescimento de uma população de classe média com suas demandas, enfim. Como é possível que isso seja feito sem que se recaia no mesmo erro, por exemplo, que os Estados Unidos ou boa parte do mundo ocidental caiu até agora, em termos evidentemente climáticos? Como a China pode encarar esse desafio, pensando internamente a questão? Primeiro que a arrancada industrial da China já aconteceu e este é o momento que ela se transfere, vou dizer o termo, transita de um movimento de quantitativo para qualitativo. Então a gente teve esse movimento quantitativo, essa grande arrancada, que foi esse período de muita poluição, como a gente estava conversando aqui, foi esse período que a China foi a fábrica do mundo, que respirar era difícil, e aí a gente tem esse movimento do qualitativo, que então se tem a política pública, a China Bela, né, e a revitalização rural, então agora o discurso chinês dentro do país é sobre esse crescimento qualitativo, porque quando a gente fala que a população ela se tornou uma população de renda média, ela também se tornou uma população muito mais instruída. E o que o Partido Comunista Chinês faz é atualizar o seu discurso conforme se modernizar, conforme surgem as demandas. E é assim que ele consegue ter uma aceitação muito grande da população. Pesquisas em Harvard mostram que 90% da população chinesa aprova o partido e consegue, então, externamente se projetar como um líder. Então, quando a China, o partido diz e faz de uma política pública, olha, não vai ser mais quantidade, a gente vai trabalhar com qualidade, a gente vai investir numa série de políticas e regulações para que aconteça um mercado mais verde e mais limpo, é um discurso muito bem aprovado pelo cidadão chinês. O cidadão chinês antes não conseguia respirar. Então, ele consegue, e eu acho que acontece que para o Trump se eleger, era justamente esse discurso dele, que é o discurso que agrada a extrema-direita. Olha, nós sempre somos assim. American First, nós vemos primeiro. A gente vai sim utilizar energias fósseis, a gente precisa disso e a gente vai fazer. E o público vai aceitar, a gente vê isso também na questão das taxações e um monte de outras situações para fora da questão climática, que simplesmente há essa tentativa de imposição. E eu acho que a questão é se os Estados Unidos ainda podem impor, como eles impunham antes, né, essa questão. E um outro ponto que a gente pode falar é que não se pode ainda abrir mão da energia fóssil. Então, é uma contradição que o mundo vive, principalmente os países subdesenvolvidos, porque precisam se desenvolver, precisam de indústrias e precisam, ao mesmo tempo, ir se adequando a uma nova realidade. Eu acredito que seja um problema da China e um problema do mundo, né, que a gente vai discutir muito aqui do Brasil neste ano. A presença da China e, na verdade, o próprio crescimento, acho que é uma das linhas que explicam não só a volta do Trump ao poder, mas a maneira como ele voltou à Casa Branca. Samuel, os dados sobre a China, as próprias iniciativas do país em termos de mudança climática, ou na sua presença no debate sobre crise, já são motivos suficientes para que os Estados Unidos ajam como estão agindo. E já é um recado muito direto. Só que eu queria também pensar com você, queria lhe perguntar sobre, nos Estados Unidos, ou mais amplamente, no mundo ocidental, quem é que está dizendo a Trump que essas medidas isolacionistas, elas provavelmente não terão futuro ou podem levar os Estados Unidos a um caminho de um isolamento muito perigoso? Porque, e aí eu contextualizo a pergunta, essas são políticas públicas do governo Trump, mas elas atendem e também desagradam a diferentes setores. Ao mesmo tempo que tem um eixo produtivo dos Estados Unidos que se beneficia, a outro, por exemplo, estou ligando aqui a produção de carros elétricos, por exemplo, que acaba ficando prejudicada. Quem vai dizer lá dentro a Trump que essas medidas elas não deveriam prosperar? Como é que você enxerga esse debate? Eu acho crucial a gente abrir, de fato, essa questão aí, porque ela define os rumos da política externa americana desde um ponto de vista interno.
a gente vai vendo um pouco mais sobre o amparo ideológico que essa vertente trumpista do Partido Republicano vai ganhando ali um acesso maior à estrutura do poder que antes não estavam acessíveis, para assim dizer. A gente vai ver, então, que isso vai gerar um comportamento nas organizações internacionais. Esse comportamento ele vai ser fincado ali numa agenda que ela é expansionista, mas ela é expansionista de uma forma que a gente não esperava. Fala-se sobre Groenlândia, sobre Canadá, sobre Panamá, e isso tudo, por mais que muitas pessoas se lidem como tática de negociação, até brincadeira, eu estou no campo de pessoas que lidam com isso como uma questão séria. Eu acho que os processos eles começam hoje e terminam daqui a 10, 15 anos. E eu acho que isso não é momento da gente estar tratando, como o presidente dos Estados Unidos diz, como falácia ou como brincadeira. Porque tudo ali é medido. Nada é de ser desconsiderado. Então, a gente tem que ficar atento ao noticiário para a gente começar a entender uma agenda que é um pouco mais profunda do que simplesmente um argumento que, para mim, é bastante raso. Eu não sei se até a Isis vai concordar comigo, mas eu acho bastante raso, e que é achar que se trata de um louco. Isso aí para mim, é muito fundamental. A gente discutir numa pauta mais séria, sabe, André? Cabe, portanto, ao resto do globo começar a estreitar laços e trilhar um caminho sem tanta dependência de um Estados Unidos que se nega a participar. Daí, obviamente, arranjos entre Brasil, China, demais países BRICS, União Europeia, África. Tudo isso deve participar, de fato, de conferências. Né? E a gente vai ter a sorte de ter aqui no Brasil tanto essas organizações internacionais discutindo política ambiental, como também os demais países, os demais grandes países, para assim dizer, do globo, que tem um potencial econômico de fazer alguma mudança. Então, eu me coloco como uma pessoa mais otimista em relação a essa agenda. Pelo menos a possibilidade de debate ainda existe. A nossa conversa, ela leva a gente até agora mais ou menos a sentar que existe uma espécie de força que levaria a uma nova relação com os Estados Unidos numa tentativa de menor grau de dependência. Já está na pauta do dia, isso passa pela diplomacia brasileira e de outros países, inclusive da América Latina, e é muito coincidência da própria era histórica, a própria realização que o Brasil vai ter neste ano da Conferência da Mudança do Clima, em Belém, no final do ano. Né? Existem muitos motivos para a gente pensar a importância do Brasil nesse debate. Não só a realização da própria conferência, como eu mencionei, como o fato de que o Brasil é um país de máxima importância nas discussões sobre mudança climática. Né? O presidente, inclusive, da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, ele disse recentemente algo parecido com o que a gente está falando até aqui, que a China basicamente iria substituir os Estados Unidos porque, e abro aspas para ele, faz muito mais do que declara. Só que as metas que costumam ser definidas em encontros dessa natureza, elas exigem consenso, elas exigem muita negociação. E aí eu queria, na verdade, perguntar aos dois, eu começaria pela Isis, como ficaria a posição do Brasil nessa discussão. Primeiro, te peço uma avaliação sobre as consequências para a realização da COP30 e, em termos de articulação, qual o tamanho do esforço que o Brasil vai ter que fazer? Bom, respondendo Samuel antes aqui nessa nossa conversa, eu também não acho que se trata de mais um doido, eu acho que se trata de uma agenda política. E o Brasil, a COP30 aqui no Brasil é muito importante e coloca a gente numa posição, o governo Lula, antagônica até então o governo Bolsonaro, que aliás muito alinhado com o governo Trump, tanto na gestão da Covid foi muito alinhado. Então, quando a gente fala de saúde e extremos climáticos, eles eram governos muito próximos, assim. E eu acho que traz para a gente uma discussão sobre modelos de governança. Qual é o tipo de governança que queremos? Com quem vamos sentar e fazer acordos? Certamente vai trazer mal-estar com a potência americana. E eu acho que é uma questão assim que eu não tenho resposta, mas eu trago aqui para todo mundo ficar um pouquinho, pelo menos em mim, dar um incômodo assim. Eu acho que está dando em mim, vai dar em vocês e no resto do mundo, que é até onde a gente consegue segurando, né, equilibrando esses pratos quando a gente fala do governo Trump. Quando o Samuel estava falando, estava pensando sobre esse mal-estar que o governo Trump vem gerando
com os países desenvolvidos, com a Europa, o mal-estar com a Ásia, o mal-estar com a América Latina. Certamente a agenda ambiental vai ser muito mal vista em futuros acordos. E o que a gente pode, que tipo de governança a gente quer? Se é uma governança que, se contrariado, olha, vamos taxar. E aí, como você falou, André, que é essa tentativa de conseguir uma certa independência. Então, imagino que seja um momento muito propício para os países, tanto os desenvolvidos quanto também o sul global, começar os acordos entre si, entender que, neste sentido, embora a política americana sempre tenha sido historicamente muito alinhada, né, tanto os democratas quanto os republicanos, quando a gente fala de clima, eles não são tão alinhados. Eu acho que é a pauta que mais diverge dos dois partidos, e nesse sentido não há uma continuidade. A gente vai ter que aguardar, então, dentro dos Estados Unidos, essa questão se resolver para tentar negociar com o próximo governo. E eu acho que a questão é isso: como a gente vai fazer para lidar com esse mal-estar? Se será que os países, então, que participem da COP30, que participam do Acordo de Paris, se juntos eles conseguem alcançar metas e conseguem, quem sabe, até dissuadir, eu acho um pouco difícil pela arrogância, mas dissuadir a potência americana. Não dá para desfazer relações comerciais com todo o globo, não dá para ser belicoso com todo o globo, e eu acredito que nisso o Trump não tem uma postura muito estratégica, porque quando ele implode relações com todo mundo, como ele está fazendo, e aqui voltando para a pauta que era a posição da China, ele basicamente joga no colo esses acordos para o resto do país, para o resto do globo, para os países do globo realizarem, né? Então, eu acredito que há para mim, um incômodo e um mal-estar. Como vamos fazer? Não dá para ignorar as questões climáticas. As tragédias que o Brasil vem passando e o mundo vem passando não ficam para depois. O governo Lula tem o interesse de ser um líder nessas negociações. Então, eu acredito que o globo vai precisar se posicionar e tentar equilibrar esses pratos mesmo, que são complicados. Samuel, conseguir um acordo, ou pelo menos uma tentativa de cumprimento de meta, sem a presença dos Estados Unidos, seria uma execução prática das consequências, justamente, da postura mais isolada do governo Trump. Inclusive, o presidente Lula já citou mais de uma vez o tamanho da prioridade que é a realização da COP30 esse ano. É possível alcançar uma meta dessa natureza? Que espécie de arena acaba se tornando a COP30, não só para o Brasil, mas para essa discussão? Olha, André, eu acho que aqui se torna, na verdade, uma arena onde a gente que apoia a pauta ambiental, a gente joga quase em casa. Mas é um público que, por mais que ele seja pagante e tudo mais, ainda assim é um jogo muito difícil. A gente vem de um fórum, né, que foi o Fórum de Baku, a COP29, foi muito difícil, né, para a pauta ambiental. As negociações elas não avançaram e, na verdade, tudo se coloca em termos bastante simples. Tudo se coloca para o futuro e nada se faz agora. E isso é significativamente difícil de lidar no cotidiano das negociações internacionais. Eu acredito que a gente avança, de fato, para a construção de uma pauta que seja o mais abrangente possível, dadas as circunstâncias. O que se puder ser alcançado pela diplomacia brasileira, eu acredito que vai ser. E isso vai exigir, na verdade, um dispêndio de energia significativo, dado que, novamente, como a gente já falou aqui, é provável a uma participação, se não nula, dos Estados Unidos, ausente. Mas há que se olhar também a efetividade, portanto, daquilo que a gente já conseguiu fazer até agora. A gente tem no mundo uma ampliação do financiamento multilateral à energia verde. A gente tem o amparo ali de algumas instituições, como o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, o novo Banco do Desenvolvimento, presidido pela presidente Dilma Rousseff. E isso tudo tem garantido a países afetados por emergências climáticas, como foi o nosso, no caso do Rio Grande do Sul, um amparo ali financeiro internacional que nos permite, se não de fato
impedir as emissões ou transformá-las de alguma forma, pelo menos mitigar algumas consequências. Mas isso ainda pode ser julgado muito pouco. Então, o viés transformativo, eu acho ele significativamente difícil. Mas aquilo que se pode construir, na verdade, é o quê? Ampliação das discussões entre lados interessados, agora que a gente tem estreitamentos com atores importantes voltados a uma política de desenvolvimento que seja verde, que seja inclusiva, que seja construída no seio do multilateralismo. Por fim, é necessário que a gente entenda também que existem alguns interesses de mercados específicos que vão se apresentar nessa COP daqui. A gente vai ter o mercado de carbono sendo colocado em pauta, e isso não pode ser deixado de lado. Acho que só para comentar de um ponto que a Isis falou também, por mais que a gente tenha, de fato, no presidente Trump, um antagonista da questão ambiental, a gente tem também um funcionamento próprio dos Estados Unidos que permite um outro estado da federação participar desse tipo de evento. E eu acho que existem alguns estados mais interessados do que outros, não é? Existe, por exemplo, a possibilidade de talvez a Califórnia participar com maior envergadura, não só pelos incêndios que a gente teve no ano passado, mas pela experiência adquirida que o Estado tem nesse debate aí, né, nessa interação toda. Inclusive, salientando que a Califórnia foi palco da visita do presidente Xi no ano passado, e também que deve ser palco do Fórum da APEC daqui a 2 anos. Isso tudo tem que ser colocado em contexto em negociações diplomáticas, né, que vão muito para além do evento também. Bem, eu estive com Isis Paris Maia e Samuel Spellman nessa entrevista. Eu agradeço aos dois pela presença e pelas ótimas análises. E eu convido você, amigo e amiga de Carta Capital, a acompanhar a nossa cobertura. Até mais.